Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, mais um evento da nossa comunidade de aprendizagem Stakeholders ESG, e hoje com um tema, com um senso de urgência gigante, né? Estamos vivendo aí um dos dias mais quentes do ano, e quem vai estar com a gente aqui é a Naira, que vai falar um pouquinho sobre racismo ambiental. Eu acho que todos vão aproveitar bastante essa conversa. Então, eu vou passar a palavra ao professor Edson Barbeiro, que vai fazer aqui as apresentações, o início desse nosso dia, e depois a gente vai passar a palavra para a nossa convidada especial. Não menos importante, eu quero agradecer, né, a presença de todos vocês e da nossa convidada. Obrigada. Muito obrigado, Lilian. Super prazer estar em mais um evento dessa comunidade de aprendizagem, de trocas sempre inclusivas e democráticas, que é aqui desse nosso programa de Stakeholders ESG da FIA. É um prazer de lecionar. De fato, a gente procura trazer temas que muitas vezes, apesar de árduos, apesar de difíceis, são necessários para que a gente leve esse letramento, sobretudo o mundo empresarial, que é esse que nós giramos aqui nesse nosso espaço, nossa comunidade na FIA, né? Para que a gente possa, por meio desse letramento, dessa compreensão, tomar melhores decisões, compreender os nossos impactos, né? E hoje nós temos um tema que é uma intersecção de assuntos que na pauta de SG se faz com muito relevância, que é a temática da inclusão, particularmente a temática da inclusão racial. Então, cara ao Brasil, um país que tem como sua principal mácula histórica o processo de escravidão, né? E que um processo esse e racismo esse, que além de estrutural, como disse o Almeida com tanta precisão, está presente em diferentes facetas da nossa vivência, né? Inclusive no aspecto ambiental. A crise ambiental que todos passam e todos compreendem, né? Isso, e vivenciam, estudam a questionáveis impactos da nossa atual e às vezes muito dramática questão ambiental, não impacta os seres humanos de modo idêntico. Ao contrário, possui aí um cruzamento importante, um traço importante na questão racial. É daí que a gente quer fazer esse debate hoje com essa esplêndida pessoa, essa querida Naira Santa Rita Weiland de Almeida. O nome é sofisticado, certo? Que é, inclusive, nossa aluna na turma 10 de Stakeholders ESG, mas isso não é seu ponto mais importante do seu currículo. O importante é que ela é fundadora e diretora executiva do Instituto do Clima, especialista em clima e sustentabilidade, e como ela vai dizer, ela vai descrever um pouco da sua vivência, inclusive sobrevivente e deslocada climática, um evento que infelizmente atingiu a cidade de Petrópolis, acho que todos devem se lembrar aí, né? Em fevereiro do ano de 2022, né? Ela tem um destaque muito grande na temática ambiental, é uma Top Vice Brasil, reconhecida inclusive pela Forbes, ela vai poder dizer isso. Muitos artigos escritos sobre o racismo ambiental, tema então que ela é muito especialista, e temas que se correlacionam, né, que é direitos humanos, né, isso está muito, muito presente, como é duro ver o sofrimento das famílias empobrecidas, racializadas no Brasil, né, diante dos grandes problemas ambientais que vivemos. A Naira tem ministrado muitos cursos, né? Isso, então, ela é professora aqui hoje, não eu, viu? O pessoal que me apresentou, lecionando na Fiocruz, na própria USP, né? Isso que é a casa que todos nós temos muito carinho, né? Isso. Universidade Federal da Bahia, PUC de Minas, inclusive o Instituto Etos. É uma pessoa que está sendo chamada em vários fóruns aí para debater esse assunto. Mas vocês não estão aqui para me ouvir, ao contrário, a ouvir a Naira. A gente está organizando aqui um momento em que ela vai fazer uma exposição que ela poderia ficar dias falando, né? Mas ela vai falar de modo sintético, para abrir para que todos e todas aí, né, possam trazer suas impressões, suas visões, seus questionamentos, né? E eu vou ver se eu consigo ter a grandeza, acho que não, de poder mediar esse debate com você, viu, Nara? Quero agradecer pelo seu momento de generosidade, de estar aqui, né, isso, trocando conosco com o seu conhecimento, viu? Gente que te conhece, apesar de apenas em sala de aula, vê a paixão e o sentido que você enxerga no seu trabalho. É uma honra tê-la conosco. Com a palavra, querido.
Muito obrigada, professora Edson. Muito obrigada, Lilian. Boa tarde para todas e todes. É um prazer estar aqui. Peço perdão a cara lavada, estou falando aqui com o professor Edson e com a Lilian, que eu estou de férias, mas para mim era muito importante estar aqui falando sobre esse assunto, principalmente na comunidade de aprendizagem da FIA. Como o professor disse aqui durante o nosso papo, vou continuar chamando o Edson de professor, né? Muito carinho pelo professor Edson, muito feliz de estar aqui trocando com ele como mediador. E, enfim, muito feliz de estar aqui trocando, espero que seja produtivo para todos nós. Vou compartilhar a tela aqui para a gente já começar falando. Peço perdão por qualquer interferência, estou com meu filhotinho aqui, e como eu disse, esse ritmo de férias, né? Aquela coisinha mais flexível. E, enfim, vou dar o start aqui. Me apresentando, como o professor Edson disse, não vou encher muita linguiça, mas me chamo Naira. Para quem não me vê, eu sou uma mulher negra, de pele clara, uso dreads na cor preta, estou aqui com uma blusinha verde e estou aqui com a cara lavada, como disse, com fundo branco. Sou uma mulher negra, cis, sou mãe do Kainan, de 4 aninhos, sou filha da Ana também. Sou brasileira, natural de Petrópolis, região serrana do Rio. Como o professor Edson disse, deslocada climática pelo evento extremo que atingiu a cidade ano passado, em fevereiro de 2022, e venho aí galgando esse caminho, trabalhando tanto no corporativo quanto no terceiro setor, e no terceiro setor com foco no combate efetivo à crise do clima e também a do racismo ambiental, tratando de forma interseccional, porque a gente entende que não tem como a gente tratar o assunto com superficialidade, né? A gente sempre deixa algo de fora. Então, a nossa abordagem ela é sempre efetiva, para que a gente consiga tratar a origem do problema e não só de forma paliativa. E é isso que a gente faz no Instituto do Clima, que nasce com esse propósito de realmente fazer a diferença para além de um ativismo virtual. Bem, eu sempre trago, né, case de Petrópolis porque existe uma cultura de esquecimento, né? Quando a gente fala de eventos extremos e desastres socioambientais no Brasil, a gente sempre, né, quando acontece algum tipo de evento, a gente se comove muito, existe essa mobilização no momento, mas logo após acontece o próximo e o território que foi atingido, ele é logo esquecido. Então, acaba acontecendo um ciclo, né, de esquecimento desses territórios e pessoas que são impactadas por eventos extremos. É importante mencionar, esse material aqui, ele é de aulas que eu dou, como o professor Edson comentou, então a gente sintetizou aqui, adaptou, porque eram mais de 60 páginas aqui, então a gente tentou deixar dentro do timing que a gente tem aqui disponível. E importante mencionar também que eu não morava em área de risco em Petrópolis, então, né, eu sempre falo de um lugar também para que as pessoas entendam. Eu não morava em área de risco, fui afetada, perdi tudo, precisei, né, fui forçada a migrar. E aí a gente vai entender aqui no meio do caminho como pessoas que não têm estrutura, que já têm um histórico de violação muito latente, nem recomeçar elas conseguem, porque diante de um evento extremo, um desastre socioambiental, essas pessoas morrem. Então elas não têm opção, né, de recomeçar, enfim, de realmente passar de forma digna por um evento extremo que é tão traumático. Para poder fazer um overview rápido, Petrópolis, em fevereiro de 2022, sofreu com uma das maiores chuvas do país, né, sendo superada agora pelo litoral norte de São Paulo esse ano, mais de 253 milímetros de chuva em menos de, enfim, 20, 30 minutos. Tivemos ali mais de 238 mortos, né, mais de 1.117 desabrigados. Em 4 dias de chuva, foram mais de 1 bilhão em perdas, estimado pelo Sebrae ali, o impacto que essa tragédia teve em toda a cidade, em todas as suas esferas. A cidade realmente parou por semanas. E depois, ali na próxima chuva que teve, atingiu um nível pluviométrico ainda maior, mais de 500 milímetros de chuva. Né? Então, importante mencionar também que Petrópolis é uma das cidades mais vulnerabilizadas do estado do Rio de Janeiro, quando se fala de eventos extremos e desastres socioambientais. E os eventos extremos, como a gente pode perceber, eu sempre trago, né, uma provocação. A crise do clima é real. Hoje a gente nem precisa mais, né, gente? A gente sabe que a crise do clima é real. A gente está vivenciando ela, ondas de calor extremo, desastres. A gente teve agora o tsunami meteorológico no Rio Grande do Sul, os próprios deslizamentos e inundações, enfim, todo o país que vem se acentuando. Em Manaus também, as queimadas que vêm, enfim, assolando o território de Manaus com as secas, as queimadas, etc. e tal. Então, a gente entende que esses eventos eles ficam cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. Quando a gente para poder analisar a nossa linha do tempo, a gente nota que eles estão menos espaçados. Antigamente era um por ano. Hoje, quando a gente observa, né, a cada 2 meses, a cada mês é uma novidade quando a gente fala de eventos extremos. E desastres socioambientais, por outro lado, eles também têm um impacto, não nessa intensidade do evento extremo, mas ainda assim atinge as pessoas, atinge os territórios e causa um dano significativo.
nós fizemos, dentro do Instituto do Clima, um perfilamento, principalmente do meu território, né? Nascida e criada em Petrópolis, né? Só saí de Petrópolis ano passado por causa da tragédia, para poder entender, justamente trazendo esse histórico de vulnerabilidade. De 88 a 2022, nós temos mais de 670 mortos só por eventos extremos. E quando a gente puxa o perfil dessas pessoas, existe cor, raça, gênero, etnia, idade. A gente entende que isso não é acaso, isso é racismo ambiental. Apesar do professor Benjamin Franklin Chaves Jr. ter cunhado o termo racismo ambiental na década de 80, a gente vivencia racismo ambiental desde os primórdios, desde quando os portugueses embarcaram no Brasil, né, assolando as nossas terras, roubando as nossas riquezas, escravizando as pessoas. Mas Benjamin, ele cunha esse termo em 1980 para poder se referir como as comunidades historicamente negligenciadas são atingidas de forma direta e desproporcional diante de diversas externalidades negativas. Aqui a gente vai falar, né, com ênfase nos eventos extremos, porque a gente entende que essa é a realidade mais urgente e iminente que a gente está vivendo agora. Mas a gente pode citar diversas outras: a falta de moradia digna, a exclusão dos espaços, né, de formulação de políticas públicas e de decisão. Tudo isso é racismo ambiental, a falta de moradia digna, as favelas, né? Quando a gente para poder falar do processo de favelização, isso é racismo ambiental, as pessoas hoje não têm moradia digna para poder viver, né? Isso é um direito constitucional, a gente vai ver mais para frente. Então, racismo ambiental para se referir como as pessoas racializadas sofrem de forma direta e desproporcional. E Petrópolis, é interessante mencionar que hoje tem mais de 130 mil pessoas em áreas de risco e alto risco. Essa foto é do Morro da Oficina, uma comunidade que foi muito impactada pelo evento extremo de 2022. Mais de 150 pessoas morreram ali, apesar da mídia ter noticiado 90 pessoas mortas nessa localidade. Existe ali um mapeamento também da própria comunidade, de outras pessoas que estavam ali, não foram somatizadas, computadas ali e não viraram estatística. Mas mais de 140 pessoas morreram nessa comunidade, e evidenciou, porque Petrópolis, para quem conhece um pouquinho do processo da cidade, é uma cidade muito marcada pelo imperialismo, toda a questão de Dom Pedro, até pouco tempo as pessoas ainda pagavam laudêmio para o príncipe, então existe toda uma questão ali cultural, sociológica muito problemática. Então a gente entende que o processo de desenvolvimento das cidades ele é muito desigual e ele é racista, porque ele expulsa as pessoas das áreas, né, que não têm risco, que são os grandes centros, as áreas nobres, e as pessoas são forçadas a migrar para essas áreas de risco. E é importante mencionar que ninguém mora em área de risco porque quer. As pessoas moram porque não é opção. Importante mencionar. Moradia digna, como eu disse, é direito de todos, mas infelizmente é violado para mais da metade da população. Hoje são mais de 10 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco no Brasil. E eu sempre bato muito na tecla, é preciso internalizar aqui as populações pretas, pobres, periféricas, quilombolas, indígenas, mulheres negras, crianças, são as que mais sofrem com os eventos climáticos extremos e com o racismo ambiental, quando a gente faz esse recorte. E o professor Benjamin, como eu disse, cunhou esse termo na década de 80, falando ali do território dele nos Estados Unidos, ele como professor e ativista, e a gente, quando traz aqui para o nosso território brasileiro, a gente consegue avançar ainda mais e entender as interseccionalidades, que a gente vai falar aqui mais à frente. E de um artigo que eu escrevi, recomendo que todos leiam, está lá no LinkedIn, está disponibilizado pela Fiocruz também, sempre falo, a crise do clima, ela é uma crise de direitos humanos sem precedentes, porque ela evidencia justamente o racismo ambiental e as desigualdades e injustiças sociais já existentes. Então, a gente não tem como ignorar. Quando a gente para poder analisar que pessoas com os seus direitos fundamentais historicamente negligenciados, violados, são os que recebem de forma direta e desproporcional, a gente entende que não há justiça nesse processo, né? Existe ali quem vive e quem morre diante de um evento extremo. E isso não é à toa, não é acaso. Isso é racismo ambiental, as pessoas precisam entender e nomear quando acontece qualquer evento em qualquer território que isso não deve ser banalizado. Isso é racismo ambiental e a gente precisa combater de forma efetiva. Aqui um pouquinho, né, dos conceitos. Como eu disse, Benjamin é o pai do racismo ambiental e, por outro lado, nós temos o Bullard, o Robert Bullard, que é pai do conceito de justiça ambiental, que fala justamente de que nenhum grupo de pessoas, étnico, racial, de classe, deve suportar uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas, e a gente pode incluir as climáticas ali dentro desse nicho, bem como das resultantes da omissão do Estado. Então, justiça ambiental e climática entra no nicho de que a gente precisa correlacionar os direitos humanos nessa abordagem. A gente não tem como falar de uma coisa sem falar de outra. Quando a gente entra em interseccionalidade, agora eu vou provocar aqui um pouquinho, vamos trazer um case aqui recente que a gente vivenciou esse ano e comparar. Quando acontece um evento extremo no Sul,
próprio em Petrópolis, que teve uma comoção nacional, todo mundo doou, todo mundo, né, se solidarizou, todo mundo sentiu de alguma forma ali. A gente parte para o evento que aconteceu no Norte e no Nordeste no início desse ano, né? A gente teve ali no Acre semanas de chuvas intensas, o estado completamente paralisado e um silêncio nacional diante de diversas cidades submersas, mais de 3 mil pessoas desabrigadas e 11 mil de pessoas desalojadas. A gente entende que esse silêncio ele não é acaso, ele é xenofobia. Por quê? Porque Norte e Nordeste já sofre com esse estereótipo, com essa questão de, é no Norte e no Nordeste, não liga. Quando a gente para poder analisar, né, a diferenciação de comoção ela não é à toa. Quando acontece qualquer tipo de evento de desastre socioambiental no Sul, no Sudeste, em outros territórios, né, que não o Norte e o Nordeste, a comoção é outra, a solidariedade climática é outra, a forma com que a gente olha é completamente diferente. Quando acontece no Norte e no Nordeste, existe esse silêncio, existe o ignorar do problema. E isso a gente precisa olhar com ainda mais cuidado quando a gente fala desses territórios, porque a abordagem ela precisa ser diferenciada, justamente olhando com mais sensibilidade para evitar que isso aconteça. Novamente, um pouquinho aqui do racismo ambiental e as interseccionalidades no Acre. Então, lembrem aí, mandem no chat se vocês se recordam desse case, se realmente vocês entendem que teve ali um silêncio nacional. Na época estava rolando o Lollapalooza, se eu não me engano. Todo mundo super falando do Lollapalooza. O Acre, com diversas pessoas ali afetadas, esse silêncio nacional. Mandem aqui, vão interagindo com a gente, para a gente entender as perspectivas de vocês sobre isso também. Então, como eu disse, racismo ambiental, né? Esse peso desproporcional e direto dos grupos racializados, em contrapartida, a justiça ambiental, que prega justamente trabalharmos com, né, as interseccionalidades com direitos humanos, com cidadania, que é muito importante, enfim, trazendo um olhar mais amplo, mais sistêmico dentro dessa temática. Tem um outro artigo também no LinkedIn e na Fiocruz que fala sobre isso, recomendo que todos leiam, né, falando justamente como as mudanças climáticas são sentidas de forma desproporcional por grupos sociais que já sofrem esse histórico, né, de negligência, de violação de direitos, e as pessoas mais afetadas, elas sempre têm os mesmos marcadores sociais. Então, isso é preciso sempre a gente notar e estar com o olho aguçado e atento. Aqui um pouquinho do Brasil hoje, né? Hoje nós temos, como eu mencionei, cerca de 4 milhões de pessoas que vivem em áreas de risco no país. Temos outros dados mais atualizados que aumentam esse número, chegando a quase 10 milhões. Depois eu posso passar aí para a Lilian compartilhar com todos. E o número de brasileiros em áreas de risco hoje no Brasil é maior que a população do Uruguai. Então, novamente, para poder combater o negacionismo, né, de quando falar, essas pessoas moram ali porque quer. Não, ninguém mora em área de risco porque quer. É importante sempre, enfim, a gente bater nessa tecla. E aí, outra provocação, né? Para a galera de São Paulo, a galera que acompanha as notícias, a gente precisa fazer a provocação. Diante de eventos extremos, nós estamos todos no mesmo barco? Vamos parar para poder analisar. No evento extremo que aconteceu no Litoral Norte, os turistas pagaram até 30 mil por um voo para deixarem o Litoral Norte ali durante a crise. Ao passo que as pessoas atingidas ali do Litoral Norte estavam pagando quase R$ 20 no litro da água, né? Desabrigadas, sem casa, né? Com preços altíssimos ali, super inflacionados. E tem um artigo que eu super indico da Karina Penha, que fala justamente sobre isso. A comunidade negra, indígena, quilombola, caiçara, mulheres, todos nós vivemos em uma sobreposição de agressões diárias, seja do Estado, seja da diversas omissões de exclusões, enfim, do acesso à educação, à saúde, ao mercado de trabalho. Quando entra dentro da temática da crise do clima, que é isso que a gente está vivendo, esse pandemônio de todas as áreas, é sempre bom lembrar que a gente está na mesma tempestade, mas a gente não está no mesmo barco. Tem gente no navio e tem gente de canoa. Essa frase, para mim, da Karina, ela consegue sintetizar de forma perfeita. As pessoas de comunidade não vão pagar 30 mil reais para deixarem os seus territórios, para se salvarem. Não existe essa possibilidade. Então, aqui a gente compreende que existe, sim, um perfil de quem vive e de quem morre diante de eventos extremos. Quem não tem recursos, quem não tem o mínimo de estrutura, são as primeiras pessoas a morrerem diante de um evento extremo e desastre socioambiental. E outra provocação que é muito importante, eu quero ouvir vocês também sobre, os que menos contribuem com as mudanças climáticas são os mais afetados por ela. Isso é justo? A gente entende que todas as pesquisas, o IPCC, ONU, enfim, IPCC, para quem não sabe, é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, um dos mais conceituados quando a gente fala a nível, né, global, que traz aí com muita precisão todos os dados mais atualizados do avanço da crise, fala:
Os países desenvolvidos do norte global foram responsáveis por 92% das emissões excedentes. Né? O Banco Mundial já projeta aí a necessidade de migração interna de 216 milhões de pessoas entre os países do sul global até 2050. Quem paga essa conta? São os países emergentes, subdesenvolvidos que foram colonizados. Né? Os países que são os responsáveis não cumprem com seus acordos, seja com o Acordo de Paris, seja com as negociações que acontecem todo ano na COP, né? E quem paga a conta são os países emergentes, que vêm sofrendo, apesar do norte global também estar sentindo o efeito da crise, a gente entende que ainda tem um pouco mais de estrutura para poder lidar. Os países emergentes não. Né? Então, a gente precisa entender que os que menos contribuem com as mudanças climáticas são os mais afetados por ela. E isso não é justo. A gente precisa combater para que haja uma responsabilização efetiva. Aqui um overview bem rápido, tá? Para a gente não queimar nosso timing. Lília, pode ir me avisando aí para eu poder encerrar aqui, para a gente poder bater um papo junto com o professor Edson. Mas um overview. Falta de moradia digna é racismo ambiental, uma falta de política habitacional, né, acessível para todos, a falta de saneamento básico, exposição há consequências negativas de grandes empreendimentos, quando a gente fala de rompimento de barragem, minério, como aconteceu em Brumadinho, em Mariana, a falta de demarcação de terras indígenas e quilombolas, o marco temporal que a gente estava vivendo recentemente, aquilo é o retrato mais escancarado do racismo ambiental, as pessoas terem que lutar e morrer por suas terras, porque não têm as suas terras garantidas. Né? Toda essa exposição a externalidades negativas variadas, né, que a gente pode linkar aqui, e com a ênfase daquilo que eu trabalho, que é a crise do clima, é racismo ambiental. Então, quando acontece, a gente não tem mais como não nomear. A gente já sabe que isso é racismo ambiental, existe um conceito, existe um fundamento. Eu sempre brinco que eu falo do problema, mas eu também falo da solução. No Instituto do Clima, a gente foca muito em trazer soluções para combater de forma efetiva o racismo ambiental e a crise do clima. E as ferramentas que a gente utiliza hoje, além da mobilização, da educação, do letramento, é a litigância climática e a incidência política popular. É aproximar essas ferramentas de mudança aos grupos mais afetados por ela, para que eles participem dos processos de formulação de políticas públicas e de mudança efetiva. O litígio climático, para quem não conhece, é um termo jurídico, né, que traz ali essa responsabilização daqueles que, né, são os responsáveis, sejam pelas consequências ambientais negativas, as consequências climáticas, ajuda nessa regulação climática para obter essa responsabilização dos tomadores de decisão por meio das decisões judiciais. Então, indivíduos e organizações podem pleitear na justiça a sua reparação contra aqueles que causaram problemas relacionados às mudanças climáticas, ou seja, responsabilizar quem causou o dano, seja empresas, governos, enfim. E a gente traz essa visão ampliada, popularizando ela para que as pessoas entendam que, diante de evento extremo, ela pode sim responsabilizar ali quem causou, seja um empreendimento, seja a própria omissão do Estado, do município, da União. Então, as pessoas precisam entender que existem essas ferramentas e elas podem fazer uso delas. A incidência política popular, né? Não sei se todos têm o mesmo conceito, mas quando há um problema, a sociedade civil se organiza e busca soluções junto ao poder público, né, por meio dessa mobilização ali para reivindicar e participar desse processo de formulação de políticas públicas. E essa atuação ela se dá, né, em nome de incidência política popular. Aqui um pouquinho, né, dos outras visões e facetas do racismo ambiental, né, como as comunidades que menos contribuem são as mais afetadas. A gente entende que isso atrela diversas dores que não são mensuráveis, como que a gente mensura, por exemplo, a dor da Jussara, que perdeu 2 filhos, né, durante um desabamento em Petrópolis, né? É uma narrativa invisibilizada, porque hoje a Jussara se tornou apenas uma estatística. Se você for pesquisar onde a Jussara está hoje, ela está numa área de risco, né, que num próximo desabamento, ela está em risco junto com essa família que sobrou, de vivenciar novamente a dor que ela teve de perder não só a sua casa, mas o seu bem mais precioso, porque eu sempre digo, a gente perder bens materiais, a gente trabalha e reconquista, né? Mas a vida, os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos amigos, a gente está falando de outro nível de dor, né? Então, a gente tem essa cultura do esquecimento e os danos que não tem como mensurar, né? Então, ela sempre... Enfim, nas reportagens que ela dá, e eu lembro que eu me identifiquei muito com isso, porque na época que aconteceu o desastre em Petrópolis, meu filho tinha 2 anos. E a gente sempre fala, não, sustentabilidade, gerações futuras, crise do clima, gerações futuras. Não, se trata da geração de agora. O meu filho, com 2 anos, ele tem um histórico de vivenciar um evento extremo. E ela fala, a gente fica pedindo a Deus para que isso não aconteça, mas e a gente sabe que não adianta pedir a Deus, né? Porque infelizmente acontece, existe toda uma omissão, não existe desastre natural, é toda uma omissão do Estado, toda uma questão que evidencia essa negligência, essa violação de direitos. Aqui outras narrativas invisibilizadas, eu gosto de trazer, que a gente precisa entender que, apesar nas pesquisas serem estatísticas, números,
são histórias, são pessoas, e a gente precisa considerá-las. Né? Um homem fala, eu perdi tudo mesmo. Lamenta homem que teve esposa e 2 filhos mortos na enxurrada em Petrópolis. Como que eu falo para esse homem recomeçar a sua vida? Né? Outro caso, neta soterrada em Petrópolis quase 50 anos depois de a avó morrer da mesma forma. Aqui a gente compreende o ciclo do desastre e da negligência. 50 anos depois, uma neta morre da mesma forma que a avó morreu 50 anos antes. Né? Então, isso a gente precisa pautar, né? Lembrar que não é acaso. Isso é racismo ambiental e a gente precisa combater. Outra faceta é a saúde mental. A gente entende que hoje os grupos mais afetados com histórico de violência e violação de direitos humanos são os que hoje, né, estão vivenciando ali as consequências da crise do clima de forma direta e desproporcional, comunidade negra, indígena, quilombola. Segundo o IBGE, mulheres negras hoje é uma porcentagem imensa no Brasil como chefes de família, assim como crianças. Então, eu trago a provocação, me respondam vocês. Como ter saúde mental no meio do caos social, ambiental e climático? E as próprias pesquisas da OMS dizem que esses grupos que já sofrem com esse histórico de violência, enfim, acentua ainda mais o sofrimento emocional, ansiedade climática, depressão, crise do pânico, luto, enfim, uma diversa gama de fatores. E aqui mais um pouquinho de um artigo que foi produzido pela Casa Fluminense, que fala sobre a ansiedade climática nas periferias, né? Como, além de 1000 opressões e violências, quando chove, essas pessoas já entram, será que vai chover? Será que eu vou perder tudo? Será que eu vou, né, ser forçada a migrar? E por aí vai. Então, é importante a gente trazer mais um pouquinho. Bem, quero ouvir os insights de vocês, comentários, feedbacks, e ouvir um pouquinho também das percepções do professor, para que a gente possa, enfim, falar mais um pouquinho sobre essa temática. Olá, Mayra, muito obrigado, excelente, incrível, o pessoal aqui elogiando muito a sua erudição sobre o tema, a apropriação, a correção das colocações estatísticas, conceitos, casos concretos, inclusive vivenciados por você. Quero agradecer muito a sua exposição. De fato, agora acho que é o momento da gente dialogar, né? Eu queria abrir uma questão que eu acho que pode começar a instigar os colegas a fazerem. Acho que o Jorge também tem uma questão. Jorge, se você puder escrever a sua questão no chat, né? Acho que é assim, né, Lilian? Vamos orientar o pessoal. Que é para, no caso de um webinar, se puder, então, produzir a questão por escrito e a gente, então, leva a Nara para a gente debater. A Júlia, todo mundo. A questão que eu quero colocar, Nara, é que, enfim, você é uma pessoa que está tanto no ambiente de promoção desse tema, né, no Instituto do Clima, como também trabalha no mundo corporativo, e a gente está aqui com pessoas, em sua grande maioria, do mundo corporativo. Estou vendo alguns professores, como a nossa incrível Daniela Fontana, que sempre muito participativa, né? Como é que você acha que essa pauta se insere na agenda ESG das empresas, né? Como é que essa questão pode ser colocada? Uma questão muito multidisciplinar que deve partir, evidentemente, de política pública. Ela é decorrente de históricos muito adensados, né? Isso da tristeza da nossa desigualdade social secular, né? Secular no sentido de ser muitos séculos, não no sentido de estar, né? Mas as empresas, evidentemente, têm um papel importante nesse contexto. O que você enxerga como agente? O que eu trago para a agenda ESG do mundo corporativo a partir dessas constatações de racismo ambiental, né? Perfeita provocação, professor. Como você bem disse, é um problema multidisciplinar. Quando a gente para poder analisar a sigla ESG, se encaixa tanto no ambiental, no social, em governança também, quando a gente fala da responsabilidade das empresas, né, nos ambientes e comunidades em que estão inseridas. Então, a gente consegue compreender que existe essa conexão, e o que falta é justamente esse link para que as empresas consigam se ver nesse lugar. Quando a gente fala de financiamento climático, por exemplo, como as empresas hoje, quando a gente fala de crise do clima, eu sempre gosto de destacar que é um problema de todos nós, não só do setor público, do setor privado, enfim, do terceiro setor, da sociedade civil, é de todos nós. A gente precisa, enfim, sentir esse pertencimento e essa responsabilidade compartilhada para poder efetivamente combater. E quando a gente fala da agenda ESG, a gente pode mencionar, por exemplo, financiamento climático, né, como as empresas hoje estão efetivamente se mobilizando para sair do greenwash, ali de estou fazendo, mas na verdade a gente não vê resultado, né? E efetivamente, né, trabalhando ali para reduzir as emissões de carbono, trabalhando para poder auxiliar as comunidades mais impactadas quando acontece um evento extremo, como, por exemplo, um fundo de auxílio sem reservas, né, que são provocações que o terceiro setor traz, da necessidade de grandes empresas se unirem para criar um fundo de auxílio sem reservas, para quando acontecer um evento extremo, consiga ter ali de forma facilitada
a mobilização desse recurso para ajudar as pessoas impactadas. Quando a gente fala de pessoas impactadas, a gente está falando dos próprios associados das empresas, dos colaboradores, dos empregados. Então, certamente, né, as empresas que estão aqui participando, funcionários, associados, colaboradores, tem algum caso de algum associado que perdeu alguma coisa em algum evento extremo em algum ponto do país, né? Seja no Rio Grande do Sul, do Norte ao Nordeste, Sul, Sudeste, sempre tem alguém que é impactado e a gente sempre fala, tudo são pessoas. Então, a gente fala do financiamento climático, da responsabilidade social corporativa dentro dessas comunidades em que estão inseridas, então, como apoiar ali as comunidades que são afetadas pela crise do clima, através, né, da reestruturação, através da realocação dessas pessoas, através, de fato, dessa, enfim, mobilização para trazer o necessário para que as pessoas consigam, né, minimamente se reerguer. E quando a gente fala de uma responsabilidade a médio e longo prazo, e eu já nem falo muito a médio e longo prazo, porque a crise do clima é aqui agora, né? A gente nem sabe se vai ter futuro, então é bom a gente trabalhar com o que a gente tem aqui agora, é inserir dentro do ISD é o comprometimento, a obrigação, e aí, assim como a CVM vem fazendo em diversos outros casos, né, que as empresas efetivamente atuem, que seja uma obrigação e quem não fizer seja ali excluído das benesses do novo mercado, das benesses da própria agenda ESG, que seja uma obrigação e não mais uma opção. Porque a gente entende que as consequências elas não estão nem aí com, sabe, elas precisam de ação preditiva, imediata, sem esse, perdão o linguajar, o lero-lero, sabe? Que a gente está acostumado a ver dentro dessas searas. Então, a gente ter essa conexão de agenda para que seja uma obrigação, uma responsabilidade ali partilhada de todos, para poder combater, seja através do financiamento climático, da emissão efetiva do carbono, não mais, enfim, como teve recentemente ali um super escândalo voltado para projetos ali de emissão de carbono que na verdade não eram, e por aí vai. Então, ter métricas, indicadores mensuráveis e reais para que a gente saia do mais do mesmo e sempre focar em pessoas, lembrando que tudo são pessoas. O próprio mercado também está muito vulnerável quando a gente fala de parar operações, quando a gente fala dos riscos ali climáticos para os negócios, quando a gente fala ali do lucro que deixa de receber. A própria Deloitte fez recente uma pesquisa que fala que o Sul Global, ali, as empresas do Sul Global têm trilhões ali em risco de perder por causa da crise do clima, por causa exatamente da inação, de não ter um plano, um protocolo para agir diante da crise climática, né? Isso afeta o setor como um todo, o mercado como um todo. Então, é crucial e eminente que a gente consiga começar a dialogar, focando no lucro, na perenidade do negócio, focando nas pessoas que são diretamente, desproporcionalmente afetadas, sejam as comunidades marginalizadas, os associados ali que, de alguma forma, estão nesse processo também vulnerabilizados diante dos eventos extremos e desastres socioambientais. Mas quando para poder analisar, professora, a gente tem diversas atitudes que podem ser tomadas e que não tem como, sabe, não tem nem desculpa para não começar a fazer agora, sabe? Começar a mensurar e colocar isso dentro de um plano de ação real e efetivo para começar amanhã. É possível, já existem, né, empresas que têm agenda um pouquinho mais avançada ali quando a gente fala do pilar ambiental e social, do ISD, já trazendo essas temáticas de responsabilização, de financiamento, de apoio às comunidades mais afetadas, os grupos, enfim. Isso está acontecendo, mas ainda muito tímido. E o que a gente não precisa nessa agenda é timidez, a gente precisa de urgência, como a Lilian falou no início. A questão que se trata de um tema sistêmico, né? Além de multidisciplinar, ele é sistêmico. Significa dizer, a atuação de uma empresa é relevante, mas ela não soluciona. Isso, de típicos problemas sistêmicos, né? Isso, que são decorrentes de série de fatores, né? Então, acho que a recomendação que você traz de um fundo apoiado por empresas, né? Assim, eventualmente gerenciado com governança de organizações tais como a sua ou outras que sejam idôneas e capazes de gerenciar esse fundo, seria muito importante, né? Muito importante. Agora, no âmbito da empresa individualmente, notadamente aquelas que, no fundo, usufruem do fato de que seus colaboradores, se chamam de associados, né? Colaboradores e colaboradoras, no fundo, viverem nessas áreas, assim, né? Assim, muito frequentemente colaboradores e colaboradoras de baixos salários, né? Isso, muitas vezes trabalhos precarizados também, né? E que chegam nas empresas provocando, em parte, seus lucros, certo? Então, a responsabilidade está aí colocada, certo? Você tem dentro da sua gestão aqui seres humanos expostos a um risco ambiental muito expressivo, e não estamos falando apenas dos grandes desastres, né? Assim, a falta de saneamento importantíssima, a pessoa cujos filhas têm menor acesso
alimentação, e piorando, inclusive, a educação, certo? Porque uma criança que vive uma área de tremenda exposição a questões ambientais complicadas também não aprende, né? Formando, então, a perpetuação do problema. Então, o chamamento, é isso que você faz, né? De que, notadamente, empresas que estão dentro que usufruem de colaboradores e colaboradoras que estão nesses ambientes têm que se comprometer. Não precisam fazer esse chamamento. A Nara disse que recebeu uma pergunta, né? Como você acha que podemos mudar esse cenário? Essa é uma pergunta. Pergunta de milhões, professor. Vamos falar um pouco mais de solução, né? E, de novo, estou até um pouco impactado com a sua fala, porque, de fato, esses são guias de solução importantes, mas estão longe de ser fáceis, né? Então, eu queria ouvir um pouco mais, Nara. Como que a gente pode, inclusive, até, vou colocar uma outra dimensão nessa solução, da nossa participação como cidadãos, né? Em ser mais ativos na perspectiva política para trazer um ambiente institucional que nos proteja mais disso, certo? Nos proteja mais enfim, do racismo ambiental. Queria ouvir um pouco mais. Perfeito, professor. Bem, quando a gente fala de soluções, essa pergunta aqui deixa eu saber o nome de quem fez. Peraí. Da Daniela. Eu acho que é uma gama de ações que a gente precisa tomar para que haja um avanço efetivo e significativo na agenda. Quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, como eu mencionei, é responsabilidade de todos os setores. Não tem como excluir ninguém dessa mesa de diálogo, dessa formulação de política, porque a gente entende que todo mundo ali está em risco, né? Está ali sofrendo também, de alguma forma, um impacto, seja no lucro, seja, né, as pessoas mais vulnerabilizadas, as suas vidas, os seus meios materiais, enfim, os seus territórios, mas todo mundo, em algum nível, é impactado. Então, acho que a primeira ação é essa união de todos os setores no diálogo e nesse planejamento de ações efetivas dentro da nossa realidade no Brasil, porque, infelizmente, o Brasil acaba seguindo muito a agenda europeia de, não, a gente só vai fazer depois que surgir... Não, a gente precisa tomar as ações que são reais, justas e honestas para a nossa realidade. O que o Brasil vive aqui, as especificidades aqui, é muito diferente em qualquer outro lugar do mundo. Isso eu falo com total propriedade, porque eu acompanho efetivamente o IPCC, enfim, a COP, todos esses diálogos a gente vem acompanhando com muita tenacidade para poder entender que as especificidades precisam ser tratadas. A crise do clima na Serra, onde eu morava, se manifesta completamente diferente em Manaus, como a gente está vendo agora. Então, a gente precisa entender, ter uma agenda que se comunique com a realidade de cada território. Todo mundo, todos os setores precisam estar alinhados nessa mesma realidade. O segundo ponto, que eu acho muito importante, é essa criação de um fundo de auxílio sem reservas, seja da União, seja do Estado, seja das empresas, mas que haja dinheiro disponível para poder auxiliar, recurso disponível para auxiliar as pessoas mais afetadas. Eu tenho uma frase que eu ouvi recente, que, de fato, quando acontece algum evento extremo, ninguém quer saber de onde, sabe, as pessoas querem ajuda, e ajuda imediata, né? Perdeu tudo, perdeu sua casa, seus familiares. Não quero saber de onde a ajuda vai vir. Ela precisa vir, ela precisa ser imediata e precisa sanar ali o que é necessário. O terceiro ponto é essa obrigação das empresas do setor privado. Então, acho que deveria haver uma regulação para que todas as empresas sejam efetivamente responsabilizadas, não só pela emissão, mas também ali pela resposta aos desastres quando eles acontecem, seja na comunidade em que está inserida, seja os grupos mais vulnerabilizados. Hoje, por exemplo, a gente tem, como todos sabem, o Ministério da Igualdade Racial, a gente tem agora uma secretaria com foco em clima, né? Secretaria com foco nos povos indígenas e quilombolas. Então, ter essa visão, né, para garantir apoio e assistência aos grupos que hoje sofrem de forma direta e desproporcional ao racismo ambiental, né, mas também aqueles que não estão, mas é questão de tempo para poder sofrer. A gente vê, por exemplo, nesse final de semana, o que aconteceu no Rio de Janeiro, com aquelas ondas imensas chegando ali já na orla, enfim, diversas pessoas afetadas, agora o tsunami meteorológico no Rio Grande do Sul, a gente entende que o timing realmente está importando, e a gente precisa garantir a assistência e o apoio imediato para os grupos mais vulnerabilizados, mas também pensar em outros grupos. A gente tem pesquisas que dizem, por exemplo, que com o aumento do nível do mar, essa pesquisa do professor José Sarmengo, vai subir mais de 10 metros. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma crise migratória de todo o litoral brasileiro. E essas pessoas, para onde elas vão? Né? E a gente já está vendo isso acontecendo de forma gradativa. Então, não é mais como, mas quando. Né? E aí a gente tem diversas ações políticas públicas. Para mim, é inegociável
que grupos vulnerabilizados participem, através de uma sociedade civil organizada, dos processos de formulação de políticas públicas. No Instituto do Clima, a gente faz isso. Hoje nós temos 3 projetos de leis com foco numa adaptação climática antirracista, com foco ao combate ao racismo ambiental, com foco na realocação dessas vítimas para que elas tenham acesso mais facilitado à moradia digna em áreas que não correm risco, né? E também tivemos, como eu estava conversando antes aqui com o professor e com a Lilian, uma excelente incidência agora junto com o Instituto Marielle Franco e o do Clima, na medida provisória do Minha Casa Minha Vida, que é acessibilizar a moradia digna para todas as vítimas de eventos extremos e desastres socioambientais. Até ontem não tinha esse critério de prioridade. Hoje já foi sancionada, já está em vigor, e uma pessoa que sofreu um evento extremo de desastre socioambiental, ela vai ter um acesso mais facilitado ao maior programa de política habitacional do Brasil. Isso muda vidas. Uma pessoa que perde tudo, precisa se realocar numa área digna, ela vai ter ali um acesso facilitado. Então, eu acho que a política pública ela é essencial, e o cidadão ele precisa estar consciente que ele faz parte desse processo. A gente fala política pública, não, está muito distante de mim, não quero participar disso, não. Acho que é aí que é a hora de inverter a lógica e a chave de que todos nós precisamos participar desses processos de formulação, focando hoje nos grupos mais vulnerabilizados, mas também olhando de uma forma 360, sabe? Trazendo outras perspectivas que também são ricas e importantes nesse processo, quando a gente fala da mensuração e imensuração dos danos causados pela crise do clima, que é algo que, enquanto humanidade, a gente nunca viveu, né? Então, a gente não tem como buscar na história, na internet, como que a gente vivenciou isso antigamente, porque a gente não tem precedente, a gente está vivendo algo sem precedentes. Então, a gente vai precisar sentar e criar caminhos, criar soluções para efetivamente fazer diferente. Mas trazendo políticas públicas, essa obrigação dos setores se unirem para poder combater de forma efetiva e não mais marketing, como uma das pessoas colocou aqui nos comentários, eu acho que aí a gente já começa a dialogar de uma forma diferenciada e sair do discurso bonito e partir para a prática efetiva. Excepcional, Mayra, excepcional mesmo. Fiquei aqui pensando se há alguns setores que são particularmente relevantes a gente atentar, né? Como o setor de saneamento, talvez construção civil e infraestrutura. São setores não apenas que são próximos a essa questão, mas têm condições de ofertarem soluções a eles, né? No caso do setor de saneamento, obviamente, há muitas comunidades que vivem ao redor de rios e de regiões cujo alagamento pode ser particularmente complicado e participação de doenças infecto-contagiosas, notadamente a partir dessa convivência com saneamento mal feito ou não feito, né? Como é que você vê o setor de saneamento nesse processo aí? Olha, vejo com total prioridade. Acho também, Hum, e a sua pergunta, professor, fica aqui conectada também com a pergunta do Jorge, se eu não me engano, que ele sim. fala sobre o Brasil é muito grande, como segmentar e direcionar. Eu acho Uhum. que, apesar da gente ter um funil ali dos setores que são mais vulnerabilizados e que tem uma atuação ainda mais, enfim, importante dentro da temática, eu acho que é importante retornar no senso de responsabilidade compartilhada, para que todo mundo consiga pegar uma fatia desse bolo e entender, isso aqui é minha responsabilidade, e eu preciso agir aqui diante, enfim, dessas especificidades e desafios para poder fazer o negócio acontecer, a roda girar. Quando a gente fala de saneamento, acho que a gente já tem um problema sistêmico histórico, quando a gente vai, né, eu que faço muito trabalho social em comunidades e periferias, você vê que não existe saneamento, acho que já começa por aí. Né? E aí, quando a gente bota saneamento junto com uma adaptação climática, né, como a gente consegue transformar as comunidades, não transformar, mas tornar as comunidades mais resilientes, ou seja, acontece um evento extremo, as comunidades minimamente, tá? E isso é importante mencionar, não é algo também que, não, vamos trabalhar em adaptação climática e manter as pessoas em áreas de risco, de jeito nenhum. O que a gente precisa é oferecer ferramentas, oferecer ali acessos para que haja uma mínima resiliência climática, para que diante de um evento extremo as pessoas consigam se salvar, não morrer. Né? Então, quando a gente fala de saneamento, eu entraria dentro do Plano Nacional de Adaptação Climática, por exemplo. Como que a gente consegue pegar territórios que hoje sofrem de forma mais segmentada, como a gente fala Petrópolis, por exemplo, que são inundações e deslizamentos. Como que a gente consegue pegar esses territórios que sofrem com isso e adaptar ali através, né, de iniciativas de saneamento que já não existem, né, e entrar dentro do Plano Nacional de Adaptação, criando essas ferramentas que consigam manter o que falta e criar essas novas ferramentas de auxílio iminente ali a grandes eventos extremos e desastres socioambientais. Mas, assim, o que a gente traz dentro dessa premissa, eu acho que é importante
Quando a gente fala do Plano Nacional de Adaptação, que hoje está em curso em Brasília, e inclusive o Instituto do Clima participa desse desenho também do Plano Nacional, é compreender que cada território vai ter suas especificidades e cada setor vai poder contribuir, né, e contribuir de forma ativa, trazer ali a sua parcela de responsabilidade na ação de uma forma. E aí acho que é importante que ninguém se sinta, não participo disso aí não, isso aí não é para... Não, todo mundo. Isso aqui é realmente para todos, sem exceção. Não tem ninguém que fique de fora desse papo. E quando a gente para analisar de acordo com cada território, a gente compreende, né, a atuação e a responsabilidade de cada setor, de cada, enfim, de cada ator envolvido dentro desse processo. Mas o saneamento seria esse exemplo, por exemplo, entrar dentro do Plano Nacional de Adaptação Climática para os territórios, né, que vai cascateando ali para o Estado, para os municípios, para poder fazer essa incidência no processo de tornar as cidades mais resilientes, principalmente as comunidades, mas existem outras iniciativas e ações que também podem ser feitas. E, novamente, sempre trazendo o conceito e a fundamentação da responsabilidade compartilhada, para ninguém ficar de fora desse papo, gente, não tem como ninguém sai. Excelente, Nara, excelente. Estou aqui olhando os comentários dos colegas, o pessoal participou. Quero agradecer ao Jorge, também que está aí fazendo várias perguntas, Sueli, vários que a gente conhece dessa nossa comunidade. Eu acho que esse tema não para aqui, né, Nara? Eu acho que queria lhe agradecer muito por ter feito esse letramento tão importante. Eu fiquei muito impactado, né, com o tema, quer dizer, essa intersecção entre a problemática imensa que a gente tem no meio ambiente, com esse nosso racismo estrutural, torna a questão particularmente problemática, urgente, como você mencionou diversas vezes. Né? A Lea, né, Riso, menciona sobre, inclusive, pessoas com deficiência, né, que é outro aspecto, né, isso que é a falta de acessibilidade ambiental, que é uma população particularmente vulnerabilizada a partir disso. Não sei se você tem algum comentário sobre essa questão Eu das tenho, pessoas com professor. deficiência. Né? Eu tenho um comentário, inclusive, na minha aula completa, que eu dou, eu sempre trago para que a gente consiga entender justamente essas peculiaridades e especificidades. Em Petrópolis, eu não sei se vocês se recordam, mas 2 ônibus foram tragados para dentro de um rio. Mais de 60 pessoas morreram, entre elas um cadeirante. Porque quando o ônibus foi arrastado, ele não tinha como sair. Ele mandou a última mensagem para o irmão dele falando: eu vou morrer, porque não tem como eu sair. E ele realmente morreu. Então, quando a gente para poder analisar, quando fala de uma adaptação climática, quando fala da responsabilização, é exatamente isso. Pessoas com deficiência entram ali dentro do nicho de grupos vulnerabilizados, assim como a comunidade negra, indígena e quilombola, que diante de um evento extremo, seja onde ela estiver, no seu domicílio ou no meio urbano, como que, né, eu, por exemplo, moro na cidade e sempre andei muito de ônibus em Petrópolis. Poderia ter sido eu ali, mas eu ainda tenho mobilidade, a gente ainda tenta se salvar. E uma pessoa que tem essa mobilidade reduzida, que tem algum outro tipo de deficiência, né? Então, tem esse caso efetivo de uma pessoa que morreu porque não tinha o mínimo ali, né? Não tinha nenhum tipo de ferramenta de acessibilização, né? Hoje já existe projeto de lei para que os ônibus de Petrópolis e outras cidades vulnerabilizadas tenham ferramentas para que, diante de um evento extremo, né, assento flutuante, cordas, qualquer coisa que ajude, né, as pessoas a se salvarem, né? Se tiver algum tipo de ferramenta ali, a gente ainda tenta. Mas e quando nem tem, né? Quando nem tem esse olhar para esses grupos, para essas pessoas? Mas, de fato, são grupos muito vulneráveis que precisam de atenção e a gente precisa evoluir nesses debates, trazer cada vez mais pessoas com deficiência, trazer mais representação desses grupos para estar aqui dialogando, para estar também, enfim, participando desses processos de formulação de políticas, enfim, planos de ações estratégicos de mudança. Mais uma vez agradecido, Naira. Estamos ouvindo aí essa filhinho ou filhinho, não sei, o sonzinho gostoso. O Marcelo faz uma questão aqui super interessante, um pouco longa aqui, que eu vou ler em resumo. Ele faz uma menção muito apropriada no meu olhar sobre olhar na história os momentos bem-sucedidos. Acho que é importante a descrição dos gravíssimos eventos pelos quais passamos, mas também, quem sabe, capturar dos exemplos bem-sucedidos ou movimentos nesse sentido. Ele citou particularmente o caso do Martin Luther King, que dispensa apresentações, em que ele coloca uma perspectiva de abordagem mais intensa, não gradual, isto é, o negro não pode esperar, a negra não pode esperar. E isso foi muito bem colocado por ele. E ele faz em seguida uma provocação na possibilidade de no Brasil existir uma certificação verde, né? E que isso realmente fosse tal como a ISO 9000, que efetivamente, em nível nacional,
colocar essas empresas que fazem trabalhos nesse sentido como, enfim, certificadas e assim por diante. Eu queria ouvir um pouco você sobre se essa é uma perspectiva que pode ser útil. Boa, ótimo comentário, Marcelo. Acho que sim, e acho que é importante mencionar também o que a gente sempre fala, e eu gosto muito de estar no corporativo por causa disso, para mim é uma experiência muito rica e me agrega muito também ali na visão para o terceiro setor e como as agendas podem se casar e se desenvolver de forma efetiva. E todos nós estamos num processo de transição, seja para uma economia verde, seja para, né, uma transição para lidar com o caos climático, enfim, estamos sempre em processo de transição, não existe nenhum tipo de, né, mudança imediata, as pessoas precisam se adaptar. Só que é como você mencionou e que Martin pregava, a gente não pode ficar também, né, passando panos, a gente precisa ter esse senso de urgência, fazer com que as coisas tenham celeridade ali nos seus processos. Então, sim, acho que é possível. Acho que desse processo de adaptação à agenda ESG, nesse processo de estabelecimento de protocolos para poder lidar com a iminência da crise do clima e os impactos dela, né, nas nossas cadeias, nos grupos mais vulnerabilizados, criar esses selos para as empresas que estão ali se destacando minimamente, né? Então, seja uma ISO, seja, enfim, hoje são diversos mecanismos para poder também trazer esse reconhecimento, né? E também replicar essas boas práticas. Porque sempre tem alguém fazendo algo, né, enfim, que seja de impacto social positivo, que seja de mudança efetiva, mas às vezes é um grãozinho na areia, né? E aí não tem o reconhecimento, não tem a visibilidade, então eu acho que são iniciativas que podem agregar nesses períodos de transição, né, que a gente vem vivenciando em diversas agendas, e acho que sim, é possível que a gente consiga, através disso, colocar essa gama aí, do mercado na mesa e compreender quem de fato está fazendo, reconhecer e cobrar ainda mais, e também entender quem não está fazendo, por que não está fazendo, e responsabilizar também. Então, acho que isso ajuda ainda mais quando a gente coloca ali, quando a gente para poder mensurar, né, os movimentos efetivos de mudança. Então, acho que é um ótimo comentário e fica aí para uma sugestão também. Já me deu um insight aqui de escrever algo sobre isso. Eu acho até que eu vou transmitir, né, outro insight que a Denise Cavalcante coloca, que já está em discussão em consulta pública, o Selo Verde, né? Já que está em consulta pública, usemos aqui esse webinar para provocar a participação. Ela coloca, inclusive, o link no nosso chat. Fica aqui, eu já cliquei, já estou estudando, muito bom. Acho que a comunidade aqui pode também ser mobilizadora, né? Isso não apenas de discussão, acho que essa é uma questão que você coloca muito bem. E eu quero agradecer, então, a Denise, que faz essa menção, também tem participado muito bem de todos os nossos webinars. Obrigado, Denise. Excelente. Muito bem. Acho que aqui já estamos com as questões já colocadas, já são 18h20 e pouco, daqui a pouquinho as pessoas entram também nas aulas às 19h. Nara, queria super te agradecer, eu aprendi muito, né, com as suas colocações, e aprendi não só no nível cognitivo, que isso eu acho que é só parte, mas sobretudo aprender aqui dentro, né, ou aprender que mobiliza, né, ou aprender que fala, essa é uma perspectiva que eu conheço pouco, essa é uma perspectiva que eu preciso mobilizar mais, que eu preciso trazer mais as minhas falas, a perspectiva que a gente precisa se emocionar no sentido positivo, de falar, não posso deixar que isso aconteça de novo. Muita gente elogiando aqui, excepcional, nem poderia ser diferente, todos os coraçõezinhos a você, Nara, por suas falas. Ele passar para das últimas palavras, concluir. Michele, não. Não sei se alguém quer fazer mais uma pergunta. Então, passar você a fala final e as conclusões, Nara. Muito obrigada, professor. Muito feliz de estar aqui. É um assunto muito denso que a gente precisa ter, enfim, sempre mais tempo para poder, enfim, dissertar aqui, dialogar, mas achei também que foi muito proveitoso. São muitas interseccionalidades para poder tratar, mas existe esperança, existem soluções e caminhos. Eu acho que essa mensagem final é que esse webinar também não morra aqui, vocês consigam pregar a palavra da crise do clima. Eu brinco, né? Eu sou pregadora da palavra da crise do clima em todos os ambientes, todas as cadeiras que eu ocupo, eu estou falando da crise do clima e das suas soluções. Mas que a gente consiga também levar essas mensagens para que seja assunto do nosso café da manhã, do almoço, do jantar, porque, de fato, é um risco iminente para todos nós, precisamos olhar com mais sensibilidade e com mais urgência para os grupos que hoje, enfim, são historicamente negligenciados, estão recebendo
essas consequências de forma direta e desproporcional, e precisamos mais do que nunca unir as nossas forças, somar as nossas forças para poder combater de forma efetiva, para além do discurso bonito, né, ações ali pragmáticas que vão mudar de fato o cenário das coisas. Então, fico à disposição aqui sempre, muito carinho pela FIA, pelo professor Edson, pelo professor Maurício, pela Lilian, enfim, sempre que eu puder somar, estarei aqui. E me sigam no LinkedIn para poder ler ali os artigos. Recente agora também, a gente acabou de fazer um artigo para a Unicamp focado também em racismo mental, justiça climática, trazendo um contexto pós-pandemia. Enfim, tem muita coisa boa vindo aí e, principalmente, se engajem no assunto. Acho que quanto mais engajamento, mais interesse, mais a gente vai ter uma sociedade, né, mais letrada, mais consciente da sua parcela de responsabilidade também. Como eu disse, a responsabilidade aqui é compartilhada de todos nós e a sociedade civil, mais do que nunca, precisa estar consciente e participando desses processos. Então, muito obrigada, uma ótima semana para todos nós e já fico com o coração quentinho aqui de ter começado a semana já nessa energia. Muito obrigada. Eu quero também agradecer a presença de todo mundo, mas especialmente de sua presença. Está de férias, né? Poderia estar lá brincando com o filhão e está aqui dando generosamente um pouquinho do seu tempo para a gente. Isso é muito importante. Obrigada, viu? Só tenho agradecimento. E a gente aprendeu muito com você, e eu tenho certeza que a turma toda, da turma 10, também aprendeu bastante. Gratidão, Palmas. pessoal. Um beijo.